Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar sequência às nossas aulas virtuais, tá? Meu nome é Matheus Vídero, sou advogado, professor, e vamos abordar hoje o tema da aula, mais uma aula prática, tá? De elaborações de peças processuais, mais voltada aí hoje ao direito de família, tá? E vamos abordar na aula de hoje a peça de regulamentação de guarda, tá? Bom, vamos tratar pormenores aqui dos aspectos mais importantes para o êxito dessa peça prática profissional, quais são os pedidos necessários, quais são as fundamentações jurídicas, o que não pode deixar de constar na sua peça, tá? Bom, deixa eu ajustar aqui a câmera para que vocês possam analisar os apontamentos aqui enquanto eu vou falando, ok? Bom, gente, vamos tratar então do cabimento dessa peça processual, regulamentação de guarda, tá? Cabimento, a sua base legal, seu procedimento, o foro competente para o juizamento desta ação, os questionamentos importantes aí no momento que você estiver com o seu cliente no escritório, o que você pode perguntar, o que você deve perguntar, o que você não pode, em hipótese alguma, deixar de perguntar, tá? Documentos importantes que devem lastrear a sua petição inicial, documentos indispensáveis, as provas que o profissional do direito efetivamente deve produzir durante a sessão, valor da causa, causa de pedido e pedidos indispensáveis que não podem deixar de existir na sua peça prática profissional. Tá? Vou apresentar também um modelo de uma forma bem breve e quem tiver interesse aí congela a tela para poder ler minuciosamente esse modelo, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de elaboração de peça processual, regulamentação de guarda, tá, gente? Hoje voltada aí para o direito de família. Bom, doutores, importante, primeiro, a gente delimitar que existem algumas peças processuais no que tange a guarda, tá? Existe, por exemplo, regulamentação de guarda, que é o tema da aula de hoje. Existe aí a possibilidade da modificação da guarda, tá? Então, modificação da guarda, por exemplo, é quando existe uma guarda de direito, tá? E essa guarda está sendo exercida pela outra parte, e a parte que pleiteia, a parte que pede judicialmente, pretende modificar a guarda, tá? Então, alega aí na sua inicial que existe alguma incompatibilidade da guarda para aquela parte que está com a guarda de direito e pede que essa guarda judicialmente seja modificada, tá? Então, aí seria uma ação de modificação de guarda. Não é o que abordaremos na aula de hoje. A aula de hoje é para a ação de regulamentação de guarda. Então, quando será viável a ação de regulamentação de guarda? Doutor, a ação de regulamentação de guarda ela será viável sempre que aquela parte detiver a guarda fática, tá? Tem a guarda fática, mas não tem a guarda de direito. Então, poderá propor essa ação para, por exemplo, resguardar os direitos, inclusive uma proteção para que essa guarda não seja aí arbitrariamente tomada pela outra parte, tá? Então, é o caso de, por exemplo, um pai que está com filho ou uma mãe que está com filho, mas não teve uma discussão judicial acerca dessa guarda e a parte quer regulamentar, quer provar judicialmente que aquela guarda está com ela, tá? E aí vai resguardar, por exemplo, no direito de uma tomada arbitrária dessa guarda, e ela tendo a guarda de direito, ela pode, por exemplo, efetivar uma busca e apreensão desse menor ou desse incapaz, tá? Então, ação de regulamentação de guarda, ela vai servir para aquela guarda fática, a guarda de fato, que aquela pessoa detém, daquele incapaz, seja regulamentada judicialmente, tá? Ou seja, o Poder Judiciário efetivamente irá nos autos dizer que a guarda pertence à parte autora, tá? Então, no intuito de regulamentar essa guarda, ocorre também muita regulamentação de guarda quando a avó, por exemplo, tem a guarda fática daquele neto
e precisa, por exemplo, incluir no plano de saúde aquele neto, tá? E a exigência do plano de saúde é que pelo menos apresente-se aí a guarda. A gente sabe que já tem uma decisão recente aí, Tribunal Superior, informando a possibilidade de adoção de relação avoenga, tá? Quando o avô ou a avó pode adotar o seu neto. Então, recente, novidade aí, e inclusive aí, em contraponto ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Mas isso é um tema para outra abordagem, para uma próxima aula. Bom, então a ação de regulamentação de guarda, gente, vai ser aquela ação viável para, de fato, regularizar, regulamentar aquela guarda fática que a pessoa detém, ok? Bom, dito isso, senhores, não, não é demais a gente abordar que, em virtude aí das novas relações afetivas, a sociedade tem mudado muito em relação, inclusive, a o período de se ter filho e da forma que se tem filho. Muitos relacionamentos casuais aí têm como consequência filhos indesejáveis. Então, essa ação de regulamentação de guarda torna-se uma ação muito atual, muito evidente, muito necessária, tá? Porque partimos do pressuposto que muitas pessoas, muitos casais estão se relacionando aí eventualmente, tá? E muitas vezes não continuam a relação após o nascimento do filho, sempre aí aquela discussão de quem vai ficar com aquele filho, quem vai ter aquela guarda daquele filho, ou efetivamente uma das partes pode desaparecer, pode aí não mais convivendo com o seu companheiro, efetivamente sumir, né? E depois aparecer, depois de algum momento, dado tempo, aparecer querendo aquele filho novamente. Então, é uma possibilidade aí de se propor uma ação de regulamentação da guarda, tá? Acontece muito também de o casal ter um filho, mas não tem condições de sustentar aquele filho, tá? Então, passa para uma tia, passa para uma avó, passa para um parente criar momentaneamente, ou passa até para um vizinho. A gente tem muitos casos aí em que, por exemplo, o casal de jovens tem um filho, deixa com o vizinho durante um período e não mais retorna. Parece absurdo, mas acontece, tá? Então, a gente vai ver que essa ação de regulamentação de guarda serve inclusive nesses casos, que é aquela pessoa que, mesmo que não seja parente, tá? Tendo aquela guarda fática daquele filho, precisa aí regulamentar essa guarda, porque às vezes quer inserir no plano de saúde, tá? Às vezes quer inserir aí em algum benefício, muitas vezes quer matricular o filho na escola, outras vezes precisa viajar, ou o filho não, aquela pessoa que detém a guarda. Então, outras vezes precisa viajar e aí não tem nenhum documento comprobatório que ela tenha guarda de direito, tá? Então, essa ação de regulamentação de guarda serve, inclusive, para a gente tentar ajustar essas relações atuais que a gente tem nos nossos dias, que inevitavelmente acabam, na verdade, evitavelmente, né? Mas, enfim, acabam aí tendo filhos jovens, casais jovens, que não pretendem aí ficar com aquela criança, tá? Então, a ação de regulamentação de guarda é muito atual, é uma ação que, eventualmente, vocês vão precisar lidar, tá? No seu dia a dia, até porque, ou para assistir algum amigo, algum parente, ou seus próprios clientes, tá? Vão desejar propor essa ação. Bom, gente, dito isso, vamos então para a base legal da ação de regulamentação de guarda, tá? Bom, podemos encontrar aí no Código Civil, tá? Código Civil, artigo 1634, vale dizer, nesses casos, nessa hipótese, a própria guarda será discutida na ação proposta de divórcio ou de união estável, tá? Ou de dissolução de união estável. Então, nesses casos, é prudente que se discuta também a guarda, tá? Temos como base também a própria Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 2º, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lei
8.069/90, artigo 33 a 35. Vale dizer, gente, vale ressaltar que não só parente, como eu já mencionei aí, poder propor essa guarda, como também aquele indivíduo, aquele sujeito que tem aquela guarda fática daquele incapaz, daquele menor, e precisa regulamentar, tá? Então, eu trouxe um exemplo aí de uma pessoa que deixa o filho com o vizinho, um casal que deixa o filho com o vizinho e desaparece no mundo, e aí depois de anos, essa pessoa pode retornar, tá? Então, aí, observem, nesse exemplo, um vizinho, ou seja, não é nem parente daqueles pais, podem propor ação de regulamentação de guarda, tá? Então, nesses casos, é prudente que essa petição seja endereçada à vara de infância e juventude, certo? Quando não é, por exemplo, uma ação de regulamentação de guarda, proveniente aí de uma ação de divórcio ou uma dissolução de união estável. Nesses casos, é recomendável que se faça na vara de infância e juventude, ok? Como será, então, o procedimento dessa ação? Ação de regulamentação de guarda. Doutores, não é um rito especial se não houver, por exemplo, pedidos de alimentos acumulados, tá? Então, quando não for aí o caso de alimentos acumulados, a gente vai seguir efetivamente o rito comum, do procedimento comum, tá? Artigo 318 a 512 do Código de Processo Civil. Em assim sendo, essa petição inicial deve aí, obviamente, questionar juízo determinado, juízo certo, qualificação das partes, como a gente viu lá na ação do divórcio, tá? Fatos e fundamentos do pedido e todas as suas especificações, tá? Contendo aí, obviamente, o valor da causa. Chama a observação dos senhores para que, em regra, as ações que envolvem direitos de família não devem ser, no momento da citação, acompanhadas da petição inicial, tá? Então, obviamente, no intuito de se preservar ali as partes envolvidas, se preservar, no intuito até de ser um processo sigiloso, tá? Não poderá essa petição inicial, essa citação, melhor dizendo, da parte e acompanhada da petição inicial, tá? Então, naturalmente, a parte só vai receber a citação de que existe aquele processo, então existe aquele processo lá de regulamentação de guarda, e a parte vai tomar conhecimento dessa ação efetivamente ao se dirigir ao cartório, ao se dirigir ao fórum, tá bom? Então, via de regra, não deverá ir acompanhada da petição inicial, até para preservar as partes ali envolvidas, tá? Lembro e chamo a atenção de vocês que sempre que houver esse de incapaz, a citação deverá ser pessoal, tá? Então, citação pessoal para que aí não tenha nenhuma nulidade na citação, tá? Bom, qual será então, doutores, o foro competente para se ajuizar essa ação? Gente, o foro competente para ajuizar a ação de regulamentação de guarda será o foro daquela pessoa que efetivamente está na guarda, tá? Então, domicílio daquele que tem a guarda fática do incapaz, tá? Então, por exemplo, aí, o vizinho ficou com o filho, e o casal se mudou para outro estado, tá? O vizinho ficou com o filho e o casal se mudou para outro estado. Se esse vizinho quiser ir regulamentar essa guarda, irá propor ação no estado em que se encontram os pais, ou seja, se ele, na Bahia, o vizinho recebeu aquele filho lá, e aí os pais se mudaram para São Paulo, tá? Então, aquele vizinho que está com aquela guarda fática precisa ingressar com ação lá em São Paulo, domicílio do réu, para efetivamente aí que haja um foro competente? Não. O domicílio aí, gente, o domicílio será o domicílio daquele que está com a guarda do incapaz, tá? Então, o próprio vizinho vai propor aquela ação na comarca em que ele se encontra, tá? Quais são os questionamentos importantes, então, doutores, que não podem deixar de ser observados durante a entrevista ali advogado-cliente, tá?
no seu escritório. Então, perguntas indispensáveis. Perguntas indispensáveis. Há quanto tempo a parte requerente está com a guarda fática desse incapaz, desse menor? Então, é prudente que a seguinte pergunta para o cliente: bom, você pretende propor ação aí de regulamentação da guarda, mas essa guarda está com você há quanto tempo, tá? Por que essa pergunta é importante? Porque se for uma guarda recente, doutores, 3 dias, uma semana, não é prudente já propor essa ação de regulamentação da guarda, né? Claro que a gente vai analisar o caso concreto, né? A gente vai analisar o caso concreto aí no escritório para propor essa ação, mas se for aí, por exemplo, um final de semana, uma semana que os pais viajaram, pediram para o vizinho ficar com seu filho, pediram para o tio, pediram para a avó, não é viável, então, se propor uma ação com um lapso de tempo muito curto, tá? Então, por isso essa pergunta é importante. Ah, professor, mas tem um prazo razoável? Não. A gente vai analisar de acordo com o caso concreto, tá? Mas entendo razoável aí um prazo, por exemplo, superior a 3 meses, que as despesas aí são indispensáveis, pode haver necessidade, por exemplo, de uma internação médica daquela pessoa, tudo mais. Então, é prudente que se proponha a ação nesses casos, tá? Mas o lapso muito curto, alguns dias, semanas, eu acho inviável. Essa é a minha opinião, tá? Pode ser que outro colega divide aí nesse quesito. Bom, outra pergunta importante é se já houve discussão de guarda dessa criança ou desse incapaz em outros autos, em outro processo, tá? Porque aí, nesse caso, vai atrair a competência, tá? Então, a pergunta pertinente: essa guarda aí já foi discutida, a guarda desse menor já foi discutida em algum processo, tá? Porque se houve efetivamente uma decisão daquele juízo, aquele juízo vai se tornar prevento, tá? Então é importante perguntar para a parte se já houve alguma discussão acerca da guarda daquela criança, daquele filho ou daquele incapaz, tá? Outra pergunta pertinente: os pais do menor conviveram e chegaram a morar juntos, por quanto tempo e desde quando estão separados? Por que essa pergunta é importante, professor? Para saber aí quem estava com a guarda fática ou a guarda aí, quem estava efetivamente com o filho durante aquele momento em que o filho nasceu e aí seus primeiros meses ou anos de vida, tá? Então é importante saber quem estava com aquele filho, se ambos os pais estavam com o filho ou quem detinha aquela guarda, para se saber, inclusive, contra quem essa ação será direcionada, tá? Pode ser que a ação seja direcionada só contra o pai, só contra a mãe ou contra ambos, tá? Então depende aí quem detinha aquela guarda fática, tá? Ou quem efetivamente cuidava daquele filho, quem criava aquele filho. Então é importante ressaltar essas perguntas. Quem estava com o filho? O casal ainda vivia junto? Você sabe informar aí, precisar com quem o filho morava, com quem é essa pessoa que você pretende aí pedir a guarda, com quem ele vivia, tá? Então, pergunta importante. Outra pergunta indispensável é se aquele menor ou aquele incapaz estuda. Por que essa pergunta é importante? Porque tudo aí gira em torno do melhor interesse da criança, tá? Não podemos esquecer disso. Então, saber onde o filho estuda, saber onde aquela pessoa, aquele menor estuda, o filho não, aquele menor, já que pode ser filho também, depende de quem queira propor aí essa regulamentação de guarda, tá? Se aquele menor tem problema de saúde, é uma pergunta também importante para que você já lastreie a sua inicial, tá? Com essa informação. Se houver algum incidente envolvendo o pai da guarda, também já mencionei. Se outra parte tem visado menor e com que frequência, por que essa pergunta é importante? Porque já na petição, já na inicial de regulamentação de guarda, vocês devem também já informar como seria a regulamentação de visita, tá? Já que a outra parte, o genitor aí eventual, deve ter o seu direito resguardado de visitar aquele menor, tá? A necessidade de pensão, porque essa pergunta também é dispensável. Às vezes, gente, a parte só quer a guarda, não quer pedir pensão. Por exemplo, em muitos casos dos avós que regulamentam a guarda dos seus netos,
muitas vezes eles não querem pensão, querem inclusive ajudar o seu filho que não conseguiu criar o seu neto, tá? E aí pega aquele neto, aquele menor, para criar, para cuidar. Então, muitas vezes, esses avós não vão querer pensão, não vão querer alimentos, vão querer só regulamentar a guarda, porque pode precisar aí incluir o menor em algum benefício, tá? Pode precisar viajar com esse menor e aí com aquela regulamentação de guarda seria muito mais fácil. Então, muitas vezes, a parte não quer pensão, só quer regulamentar a guarda. Mas em outras ocasiões, pode ser que a parte queira também pedir alimentos. Então, no exemplo que eu trouxe do vizinho que ficou com aquele filho do casal, o vizinho pode propor aí a ação de regulamentação de guarda e pedir também alimentos. Então, suponhamos que o casal deixa o filho com o vizinho e viaja, simplesmente porque receberam uma proposta de emprego em outro estado e vão viver muito bem, inclusive financeiramente, e deixaram o filho para trás. Acontece isso? Infelizmente acontece. Então, essa parte que pede a regulamentação de guarda pode também pedir pensão para esses pais? Claro, perfeitamente viável, perfeitamente possível, tá? Então, havendo a necessidade de pensão para o menor, deve vir aí lastrado já na petição inicial esse pleito, tá? Para as despesas do menor, importante também para que já inicial haja uma informação detalhada de quanto seria aí o seu pedido de pensão, por exemplo, tendo em vista que o menor pode ter uma necessidade especial, alguma necessidade aí peculiar, como por exemplo faz uso de algum medicamento específico. Então, as despesas do menor é importante que a parte traga, tá? E a outra parte trabalha, pergunta indispensável pela questão da pensão, tá? Se for aí viável o pedido de pensão, então o emprego daquela pessoa, sabendo onde a pessoa está empregada, seria um passo à frente aí no seu pleito de alimentos, tá? Quais são os documentos importantes e indispensáveis para efetivamente nós lastrearmos a inicial? Bom, obviamente os documentos pessoais, tá, gente? Documentos pessoais, certidão de nascimento daquele menor, daquele incapaz, certidão de nascimento da parte também, tá? Documentos que demonstram a guarda fática do menor. Então, como é que a gente vai provar, professor, que está com guarda? Comprovante aí de matrícula da escola daquele menor, fotos em eventos diversos, por exemplo, Dia das Mães, o filho está com essa pessoa, pede a guarda. Dia dos Pais também, Natal também, Ano Novo também. Então, todas as fotos, durante esse período, inclusive de redes sociais, conseguem comprovar que durante aquele ano, durante aquele período inteiro, em todos os eventos aí, a parte estava com o menor estava com aquela parte altura, tá? Então, todo documento, gente, todos os documentos são importantes para comprovar uma guarda fática, tá? Então, todos os documentos possíveis para se comprovar a guarda fática, ele é muito bem-vindo nessa ação, tá? Então, não só aí matrícula escolar, mas também comprovantes de pagamento de material escolar, comprovante de pagamento de fardamento escolar, comprovante de pagamento da cantina da escola, tá? Comprovando que aquela parte aí que vem arcando com as despesas do menor, tá? Então, eventual recibo de um transporte escolar, por exemplo, aquela parte faz aí curso de inglês, junta também no processo, documento daquele curso de inglês, tá? Pode ser até um recibo de um profissional liberado, aquela professora de inglês, enfim. Todos os documentos são bem-vindos para se comprovar que aquela pessoa que pleiteia a guarda, a regulamentação da guarda, tem uma guarda fática, tem uma guarda de fato, tá? Importante também documentos referentes à possibilidade de pagamento da pensão, tá? Quando se for pleitear aí uma pensão, e testemunhas. Muitas vezes, doutores, a testemunha vai ser uma peça-chave num processo de regulamentação de guarda. Por quê? Porque aquela testemunha pode ir em juízo, por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe do vizinho, outro vizinho pode dizer, não, realmente,
esse menor foi deixado aqui com o vizinho desde o ano tal, e desde então o vizinho vem criando esse menino, essa menina, inclusive os filhos, meus filhos brincam com essa criança todos os dias, então nós somos vizinhos de porta, então, enfim, outras testemunhas também podem, o porteiro do prédio, então aquela pessoa, o porteiro da escola, da criança, comprovando quem vai buscar aquela criança, quem vai levar aquela criança diariamente para a escola, tá? Então, todas as testemunhas aí, gente, que conseguirem comprovar essa guarda fática, que pretende a parte que seja transformada em guarda de direito, todas as testemunhas são bem-vindos, tá? São bem-vindas nessa ação. Provas indispensáveis, necessárias para se comprovar a guarda fática. Bom, todas as possibilidades que aquela parte conseguir provar que cuida daquela criança, cuida daquele incapaz, são bem-vindos. Então, por exemplo, documento comprovante de mercado. Ah, professor, mas eu não consigo aí provar através de uma nota fiscal de mercado que eu cuido de uma criança. Claro que não. Mas os documentos, as outras provas se somando, podem direcionar para o entendimento, tá? Então, se, por exemplo, você traz aí aos dados mercado, são 2 adultos na casa e na compra do mercado tem vários utensílios infantis, várias compras de crianças, por exemplo, danoninho, aí material escolar que vem de mercado, por exemplo, outros utensílios que comprovem que são destinados a alguma criança podem ajudar na prova, tá? Então, eventual recibo ou nota fiscal de um mercado, documento da cantina, recibo de pagamento daquele profissional liberal, por exemplo, aquela professora do curso de inglês, tá? Que vai até sua casa. Então, comprovante de pagamento das mensalidades escolares, comprovante de pagamentos de cursos diversos, curso de inglês, o curso de reforço escolar, etc. Todos os documentos, enfim, que a parte conseguir comprovar que vem gastando diariamente para a manutenção daquele filho, daquele menor, são importantes para conseguir comprovar que aquela pessoa detém a guarda, tá? Fora isso, gente, as testemunhas e as testemunhas que, como eu já mencionei, podem efetivamente comprovar. Existe um documento que pode ser um pedido aí muito importante na sua petição inicial, que é o pedido de estudo social, tá? Estudo social. Ah, professor, o que é estudo social? Quando você pega na exordial que haja um estudo social naquele processo, o juiz poderá determinar que vá à sua residência, tá? Um profissional devidamente habilitado, tá? Pode ser aí alguém, pode ser um psicólogo, um psicopedagogo, pode ser um assistente social, tá? Então, um profissional habilitado na sua residência, e esse profissional ele deverá fazer um laudo, e esse laudo deve constar tudo que ele viu naquela residência, tá? Então, são profissionais preparados para a elaboração desse laudo. Esse laudo efetivamente vai auxiliar muito o magistrado no momento de decidir sobre aquela ação. Tá? Então, nesse laudo, por exemplo, a parte, o profissional que irá elaborar, vai dizer pormenores como se encontrava aquela criança ou aquele incapaz, em que situações aí da residência, em qual contexto estava inserida aquela criança, lembrando sempre o melhor interesse da criança. Tá? Então, prudente e indispensável essa pergunta, ou esse pedido na sua inicial de elaboração dessa prova, tá? Um estudo social. Valor da causa, gente, valor da causa na ação de representação de guarda. Se não houver pedido de alimentos, a parte pode atribuir o valor de um salário mínimo, tá? Que são aí critérios subjetivos próprios. Mas havendo pedido de alimentos, claro, a gente vai estimar como valor da causa o valor do pedido mensal de alimentos multiplicado por 12, tá? Que equivale aí a 1 ano daquela pensão alimentícia, ok? Professor, qual é a causa de pedir nessa ação? Qual a causa de pedir? Gente, a causa de pedir vai ser a necessidade
de o autor regularizar aquela guarda fática, tá? Do menor. Então, a causa de pedir é regulamentar aquela guarda fática, tá? E quais são os pedidos indispensáveis, gente? Pedidos indispensáveis dessa petição, dessa peça processual de regulamentação de guarda. Gente, pedidos indispensáveis, claro, se for o caso, gratuidade de justiça, tá? Que pode ser pedido, inclusive, a qualquer tempo, vale ressaltar. Ah, professor, mas eu esqueci de pedir na minha inicial a gratuidade da justiça. Não tem problema, faz uma petição avulsa, faz uma petição intermediária, incluindo aí esse pedido de gratuidade. Até porque a parte, pode ser que no início da ação não fazia jus à gratuidade da justiça, mas no momento atual pode ser que faça. Então, a gratuidade da justiça pode ser pedida a qualquer tempo, tá? Intimação do MP, gente, claro que o MP deve acompanhar o feito, porque existe interesse de menor ou incapaz, tá? Pedido liminar para a guarda provisória do menor. Ah, professor, por que pedido liminar? Porque pode ser que a parte precise efetivamente cometer algum ato, praticar algum ato, tá? E que desse ato necessite aí comprovar perante aquele órgão, naquela situação específica, que detém a guarda de direito daquela parte, tá? Ainda que essa guarda seja provisória. Então, é prudente já pedir uma guarda provisória, tá? Ou seja, peticiona liminar aí para o juiz, para já atribuir a guarda durante o curso do processo aí, tá? Citação, claro, para oferecer a defesa, inquerendo, tá? Essa guarda definitiva, já que a gente pediu a guarda provisória, prudente, então, pedir também a guarda definitiva. Fixar direito de visita, gente, claro, porque no momento que você pede a guarda, você não pode tirar o direito daquela pessoa ter acesso àquele menor, àquela criança, tá? Então, prudente que você já na inicial peça para fixar aí o direito de visita e você já pode, inclusive, dizer ou sugerir qual seria aí a forma de visitação, tá? Fixação de alimentos provisórios, se for o caso de pedido de alimentos, claro, e aí seria também um pedido liminar, tá? E que o juiz pode apreciar, inclusive, quando for apreciar o pedido da guarda provisória. Então, já em uma decisão só, o juiz já pode tratar dos dois assuntos, tá? E a concessão de alimentos definitivos sobre o pedido de alimentos provisórios, tá? Bom, aqui eu trago um modelo de petição. A gente já estamos aí finalizando a nossa videoaula. Trago um modelo que eu vou passar aqui para vocês, de uma forma que vocês poderão pausar o vídeo se tiverem interesse de ler pormenores, tá? Então, aqui seria um modelo de petição de regulamentação de guarda, tá bom? Bom, com isso, doutores e doutoras, a gente vai chegando aí no final de mais uma videoaula, tá? Espero que tenha sido uma aula esclarecedora, certo? Fico à disposição de vocês, portanto, para eventuais críticas, dúvidas e ou sugestões, tá? Me adicionem nas redes sociais, Matheus Videro, é o meu Instagram, tá? Se quiserem ver outras videoaulas, estão lá no meu canal no YouTube, Matheus Videro, ou me acompanhe também no Instagram, que teremos aí novidade de próximos vídeos, tá? Muito obrigado, agradeço a atenção e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.